aí você fez isso por quê? Porque você quis chamar a atenção. O que é a economia da atenção? Eu respondo e abro a oportunidade. Mas você vai responder minha pergunta, né? Já tô respondendo. Eu nunca passou na minha cabeça. Você vai me ensinar a fazer jornalismo. Não, eu vou te responder naquilo que você tá perguntando. Então o senhor acha que o eleitor é idiota ou não? Deixar ele responder? Claro que não, hein? Ué, foi o que o senhor falou. Não, se bem que você... pra acreditar em quem, então? Se bem que você trouxe uma situação assim, quem votou no Lula deve ser idiota, só pode. Mas aí eu faço a resposta, Pedro. Você faz a pergunta, eu faço a resposta. Se você quiser interferir, eu vou interferir no meio da pergunta. Então posso terminar? Claro. Então vamos lá. É porque se você tiver antecedente, você não deixa responder, cara. Eu fiz direito pra ouvir o que você tá querendo me explicar. Deixa eu terminar de responder, ué. Aonde você viu eu usando esse processo? Eu ouvi você fazendo acusações. Fala aí, aonde que você ouviu eu usando esse processo? É mentira, então, o processo? Não, eu quero saber eu. Mas deve ser muito ruim ser filho do Boulos. Alguém que muda o caráter em cada eleição. Boa noite, candidato. Tô vendo o senhor falar sobre a economia da atenção e queria tocar num assunto que a sua entrevista para o Flow Podcast, o senhor disse, vou abrir aspas, tá? No processo eleitoral, me perdoe, você tem que ser um idiota. Infelizmente, a nossa mentalidade gosta disso. E por ser um povo que gosta disso, eu preciso produzir isso. Preciso ter um comportamento que chame atenção. No debate de ontem, o senhor foi questionado sobre essa fala, mas o senhor chamou o jornalista de militante e não respondeu. Eu entendi que o senhor quis dizer que o senhor finge ser uma coisa que o senhor não é para conquistar voto. Economia da atenção. Mas eu te pergunto, não é exatamente isso que os políticos tradicionais do sistema, que o senhor diz que o senhor é contra, fazem? Não é assim que eles fazem? Malu, você fez a mesma coisa numa reportagem que você não fez pergunta nenhuma para mim no O Globo e falou que eu quero criar um partido com o Bolsonaro. Isso nunca passou na minha cabeça. Eu perguntei para o senhor. Não perguntou. Acho que se você puder mostrar a mensagem. Tá aqui. Pode olhar. Eu nunca. Tá aqui. Pode olhar. O senhor negou, eu tinha minhas fontes. E aí você fez isso por quê? Porque você quis chamar a atenção. O que é a economia da atenção? Eu respondo e abro a oportunidade. Mas o senhor vai responder minha pergunta, né? Eu já estou respondendo. O fato de você não gostar da minha resposta não significa que eu não estou respondendo. Pro Josias eu também respondi. Eu falei que vocês fazem esse jogo, chama clickbait na internet. Joga uma headline, destrói a pessoa e depois vê o que vai dar. Eu não vou chamar de fake news porque eu não gosto desse termo. É uma completa mentira o que você fez em relação a mim. Eu não estou armado aqui, não estou querendo problema com você, nem animosidade. Mas olha, quando você fala que eu estou fazendo isso, você também praticou isso, para ter seus cliques lá no Globo. Porque eu nunca falei isso para você. Eu nunca passou na minha cabeça. Você vai me ensinar a fazer jornalismo. Não, eu vou te responder naquilo que você está perguntando. Eu não tenho intenção de ser jornalista, eu sou prefeito de São Paulo, próximo prefeito. E eu quero mostrar para as pessoas que fica entalado aqui. Eu não me importo o que você publica e quero que você tenha liberdade de fazer isso. A sua versão foi registrada na reportagem. E eu estou te falando, eu quero que você prova, porque nunca passou, você usou a expressão, o Pablo está imaginando criar um partido, e você escreveu partido de coach, eu nem sou coach. Ah, não? Não. Entendi. Olha pra você ver, não sou coach, você falou que eu queria criar isso. Eu não quis criar isso. Isso é uma invenção da sua cabeça. E tô falando aqui com o maior... como funciona o jornalismo. Não, você pode fazer. Eu acho que a gente deve se entrar na pergunta de agora, exatamente, né? Exatamente. Eu já acabei de responder, você usou a economia da atenção. Não foi isso que eu perguntei. Eu perguntei se o senhor não acha que isso é uma coisa de político tradicional, que finge que é uma coisa para poder conquistar voto. Então o senhor acha que o eleitor é idiota ou não? Deixar ele responder. Claro que não, hein? Ué, foi o que o senhor falou. Não, se bem que pra acreditar em quem, então? Se bem que você trouxe uma situação assim, quem votou no Lula deve ser idiota, só pode. Porque tudo que foi feito, o roubo daquele, mais de 1 trilhão, mais de 10 processos, 9 anos de condenação, 3 instâncias, 580 dias de cadeia. Ele agora, com 2 anos, não vejo ninguém falando do rombo de 1 trilhão fiscal. Colocou 10 novos impostos. Ele só pode ser um idiota para votar na pessoa de novo. E para votar no senhor, não? Não sei, a pessoa vai ter que testar. Ela vai ter que colocar alguém diferente, alguém que é gestor, alguém que é social, que é o que eu provo. Eu faço com o meu dinheiro, não faço com o dinheiro público. O ciúme das pessoas comigo e estão tentando me parar é porque eu já faço com o meu próprio dinheiro. E eu tô de saco cheio, eu quero ajudar. Essa é uma questão minha. Eu quero continuar em paz a entrevista, mas o que você fez, eu quero deixar registrado. O que você fez foi algo que eu nunca imaginei, nunca te falei e ninguém nunca falou isso por mim e tá desautorizado. Eu nunca pensei em fazer isso. Nem sou coach, nem criar partido de coach, muito menos com o Jair Bolsonaro. Eu não pensei isso. Você aproveitou da economia da atenção que meu nome tá hypado. Candidato, o senhor é coach, eu sou jornalista. Eu não sou coach, eu acabei de falar. Quando o senhor foi preso a primeira vez em 2005, eu cobria o Mensalão. Quem? Quando o senhor foi preso a primeira vez em 2005, eu estava cobrindo o Mensalão. Então o senhor não vai me ensinar a fazer jornalismo. Eu não tô te ensinando, você só objetivo. Vamos fazer assim, vamos rodar. Eu apurei. Apurou aonde? Com as pessoas que Fala o nome. Bom, o nome? É por isso que o Instituto do Jornalismo que o senhor conhece bem, que é off, né? Não, mas tudo bem, acho que a entrevista não é sobre isso. O senhor é um ótimo coach e eu faço meu papel como jornalista. Qual insistência sua em falar que eu sou coach? Tá bom, vamos rodar. Amanda, por favor. Economia da atenção. É ex-coach, né? Autodenominado ex-coach, tá certo. É igual o Lula, ex-ladrão. Vocês têm que falar dele. Se eu sou ex-coach, você tem que falar que o Lula é ex-ladrão. Mas o senhor que é o candidato entrevistado aqui hoje, né? Então vamos lá. Sobre os cortes, queria voltar um pouquinho nisso. O senhor comentou que nunca pagou durante a campanha, certo? Tudo bem, só que os 2 administradores da página do Discord, Cortes do Marçal, trabalham para sua empresa, a PLX. Jefferson Zantucci e Gabriel Galhardo. Queria que se o senhor pudesse comentar quanto que o senhor gastou até hoje por esses cortes, mesmo que seja de forma indireta. Não faço nem ideia quanto gastou. Foi um dinheiro razoável. Quanto? É assim, não faço ideia, você imagina. Tem semanas que eu aprovo 35 milhões de reais de saída de pagamento. Eu vou lá olhar quanto que gasta com isso. Isso eu tenho um universo empresarial de dezenas de empresas. Se você me pedir isso, eu tenho que ligar para o contador para pegar. E não tem problema nenhum em mostrar isso. Eu sou o número 1 de lançamento na América Latina e tenho maior facilidade de ensinar, inclusive ensino. Só para você ter uma ideia. Se o juiz pediu, qualquer pessoa, isso eu posso pedir o levantamento com a tabela dinâmica lá financeira, alguém me passa, está tudo certo. Eu não faço ideia quanto que gasta com isso. Só para deixar claro, 35 milhões, né, que você comentou assim mais ou menos,
Para os cortes, para o campeonato de cortes? Não, senhora, das empresas. Eu queria saber qual que é a sua proposta para a questão do lixo, sobretudo nas periferias, e também com relação ao seu orçamento para isso. Porque no seu plano de governo as coisas ficam, minha sensação, candidato, ficam muito vagas. E tem pouca coisa colocando, por exemplo, quanto que vai ser investido aqui, ali. Então eu queria que o senhor explicasse um pouco a sua proposta. Do jeito que você leu aí, eu falei que a gente vai transformar o lixo em riqueza. Isso. Então o dinheiro já vem do próprio lixo. A gente quer transformar, você vai olhar na mobilidade, transformar a frota, isso vai levar mais de uma década, né? Que isso tem a ver com contratos e tem que seguir o Pacta Sunt Servanda, que do latim significa os acordos devem ser cumpridos com as empresas que já estão aí. A gente quer transformar a frota inteira em ônibus de hidrogênio. E a gente consegue transformar o lixo em hidrogênio. Para isso, a Prefeitura vai pedir a ajuda do Congresso Nacional, porque tem alguma coisa vinculada com a legislação federal. Só que o próprio dinheiro do lixo já está no lixo. Agora, a gente precisa de levar a sério esse assunto, porque as pessoas elas não foram educadas em relação ao lixo. Não tem isso na formação básica, nós vamos colocar isso. Eu preciso tanto de problema, preciso do Congresso Nacional, preciso de ensinar isso na escola. Te contar uma crise que eu tive nos Estados Unidos é de errar o lixo porque a gente não tem educação aqui. Minha pergunta é, por que o senhor já não fez isso? Por que essa reunião em que o senhor teria pedido para o Avalanche deixar partido já não foi transmitida? E por que esses impulsionamentos anteriores que o senhor disse que fez, também o senhor já não deu transparência para todos esses números e explicou para todo mundo? Eu não sou dono do partido e nem sou presidente, então eu não posso fazer uma coisa chamada ingerência. Eu sendo prefeito, eu que estou no comando, certo? Sobre a Avalanche, você acabou de falar que ele tem ligação com o PCC, eu queria saber por que o PCC não ajudou ele, porque foi noticiado hoje que ele está sendo despejado da casa dele. Vocês gostam de criar, quando eu falo você, com todo respeito, te tirando, tá, Bruno? O Metrópolis gosta de pôr uma pressãozinha ali e vincular tudo que é negativo para cima de mim, mas é uma opinião minha. É uma opinião, né? A questão da gente viver num Estado democrático de direito e na liberdade, você não pode ficar chateado com a opinião. Se você quiser fazer pergunta, essa matéria, inclusive, da Folha de São Paulo. Aí piorou, mas tudo certo. É uma questão de opinião. Com relação às contas? Oi? As contas dos impulsionamentos? Eu já falei, não tem dinheiro para Não dá para abrir esses dados pra gente? Já está aberto, está lá no processo. É só pesquisar no terreno, não tem segredo de justiça não, pode olhar lá, só pegar lá. Eu queria voltar a um assunto que a Malu já até começou a introduzir, a sua condenação lá de 2010 por furto, né? Na sentença, o senhor disse na Globo News que nunca oferiu lucro, que era uma relação de trabalho ali. E na sentença, o juiz fala claramente ali que o seu objetivo em participar do esquema ali era ganhar dinheiro fácil. Então eu queria devolver para o senhor isso. O objetivo ali era esse mesmo, era ganhar dinheiro fácil? Eu ganhei um salário de R$350 e não tinha dinheiro para pagar advogado. Tô com a minha carteira de trabalho aqui, se você quiser, que você é um cara investigativo, eu te dou ela aqui no intervalo, você tira a foto dela inteira, eu vou te mostrar uma coisa, até para te ajudar nisso aí, que aí mata o assunto. Dia 1º de maio de 2003, eu tinha 16 anos de idade e a carteira estava assinada. Eu fui mandado embora desse emprego, eu era operador de áudio. E por uns 6 meses eu fui prestar serviço para essa pessoa, né, na condição, né, de confiança, de alguém que eu já conhecia. Da igreja, né? Era o pastor de jovens da época. E aí, eu, muito jovem, querendo ajudar em casa e pagar minha faculdade, entrei nisso, foi uma latada na minha vida, me envergonho de ter envolvido esse tipo de gente. Só que na hora que acabou isso, eu fui processado, né, por longos 13 anos, isso foi assustador para mim. Você vai pegar a minha carteira de trabalho, no mesmo ano, está registrado como atendente call center. E eu fiquei quase 8 anos numa companhia. E aí o que acontece? Se eu fosse o bandido e quisesse dinheiro fácil, eu ia arrumar serviço de carteira assinada para quê? Então você pega meu imposto de renda, você vai ver que está ali declarado o que eu ganhei na carteira. Eu fui crescendo e fui um dos melhores funcionários dessa companhia. Então eu não tenho nadinha para me curvar para bandido, eu não sou bandido. Se você investigar e achar o que eu tirei de alguém, porque os candidatos, né, de forma deselegante e desespero, porque todos caíram na pesquisa e eu estou subindo igual um foguete aqui na cidade de São Paulo. Eu tô perguntando coisa do processo, não tem nada a ver com o candidato. Mas eu tô te falando. Né? Mas aí eu faço a resposta, Pedro. Você faz a pergunta, eu faço a resposta. Se você quiser interferir, eu vou interferir no meio da pergunta. Então posso terminar? Claro. Então vamos lá. Os candidatos falam, você roubava velhinhas. Eu nem sei quem são essas pessoas. Eu trabalhei para um cara, que esse cara fez isso, inclusive cumpriu cadeia, foi condenado. Eu fui prescrito porque não tinha nenhum crime na minha vida antes disso. Inclusive, eu não dei conta de ter uma defesa. O senhor prescreveu por causa da idade. É porque se você tiver antecedente, você não deixa responder, cara. Eu fiz direito para ouvir o que você está querendo me explicar. Deixa eu terminar de responder, ué. Fiquei 5 anos na academia, deixa eu te ensinar. Você tem atenuante se você não tiver nenhuma passagem antes. Eu nunca tinha passagem. Então, se você deixasse eu responder, eu te explicar que isso é um atenuante. Segundo, menor de 21 anos. E você sabe o que aconteceu? Se eu tivesse uma defesa técnica, se eu tivesse um Nelson Williams que está sentado aqui, eu nunca ia ser condenado disso aí. Sabe por quê? Porque a condenação foi na primeira instância. A gente não chegou aí para o trânsito em julgado. Significa o quê? Não existe condenação transitada em julgado. A minha pergunta, candidato, é: você acha essa estratégia, isso, honesto? Se fosse contra você ou contra alguém da sua família, você acharia justo uma estratégia dessa, montada de fazer essa associação de uma pessoa? Você viu eu usando esse processo? Aonde você viu eu usando esse processo? Eu ouvi você fazendo acusações. Fala aí, aonde que você ouviu eu usando esse processo? É mentira, então, o processo? Não, eu quero saber eu. Não, eu quero saber, então, qual que é a prova. É o seguinte, como o Boulos está apavorado e não aparece com o toxicológico, calma que eu tô aqui, eu vou resolver isso aí. Tem limite a pergunta? Aqui é Roda Viva. Não, tem limite de tempo a pergunta? Não tem não, você pode responder à vontade o seu, mas agora essa coisa de faz o M no Roda Viva, eu acho que é meio incabível. É a única que eu tenho, entendeu? Eu não vou esquecer isso. Eu estou liderando a pesquisa de intenção de votos por ser a pessoa
que usa essa ferramenta. Então vamos lá, isso eu também A resposta foi, eu te perguntei onde eu usei, você viu usando aonde? E aí eu te voltei, cadê a prova então? Eu não usei esse processo, cara. Então, mas eu te perguntei como é que você acusa o candidato. Publicado, acho que é uma publicação minha. Você não tem falado que o acusado eu ele? Eu vou mostrar o que eu tenho no último debate. Você não acha justo que as filhas dele fiquem até o último debate esperando para saber se o senhor tem alguma coisa em relação ao pai dela? Deve ser muito ruim ser filho do Boulos. Alguém que muda o caráter em cada eleição, alguém que agora converteu na Assembleia de Deus, alguém que quer descriminalizar as drogas. Ele não se converteu à Assembleia de Deus. Então que fique claro aos evangélicos que ele não converteu, ele foi lá só pedir voto naquilo que ele não acredita. Obrigado, Vera, você me ajudou nisso aí. O presidente Bolsonaro, ele tá apoiando o Ricardo Nunes, ele indicou o vice do Ricardo Nunes, que é o Coronel Melo, o governador Tarcísio tá fazendo também campanha pro Ricardo Nunes. Eles são comunistas também, presidente Bolsonaro e Tarcísio? É por isso que o eleitorado bolsonarista todo passou pro meu lado. Porque a direita não tem dono, a liberdade não tem dono. Mas eu não entendi, isso que é o voto dele mesmo ele sendo comunista? Cara, eu quero o voto do povo, o voto do Bolsonaro é um. O do povo, eu preciso de 3 milhões de votos, uma punição contra esses candidatos Zé Ruelas que estão aí. Eu queria saber, por que o senhor tem medo de enfrentar o Alexandre de Moraes? Eu não tenho, porque eu não tenho problema nenhum com ele. Quem tem é um partido. Por que falar do Alexandre de Moraes? Eu criei uma estratégia, vou te contar exatamente do jeito que foi. Eu tava precisando da atenção dos bolsonaristas. E aí eu acordo de manhã, ligo pro Sabará, exatamente assim que aconteceu. Sabará, cancela essa entrevista com ele. E aí criou alvoroço, né? Ele é um pouco desesperado, o Paulo Figueiredo. Não é à toa que ele tá enfrentando o problema que ele tá enfrentando, né? Porque ter coragem para sentar o peito numa lança, eu não sei qual é a lógica disso. Ele criou o estardalhaço, parou o Twitter, ficou todo mundo maluco. E no mesmo dia eu vou lá e comento no Instagram do presidente Bolsonaro, o Carlos me responde, aí eu fui pra cima. O que eu fiz com isso? Eu acendi o bolsonarismo. Fui ataquei o Carlos por 3 vezes, liguei pro presidente Bolsonaro, ele falou, para de bater no meu filho. Aí o Nicolas entra na jogada e tira. Sobre o Alexandre de Moraes, qualquer exagero que tiver da parte dele, que o CNJ entre em ação, que ele responda por tudo. O CNJ não pode investigar ministros do Supremo. Então pronto, que seja o Senado. O que o senhor acha do corte do X? É a mesma sensação que eu estou sentindo com as minhas. Eu acho que agora o Brasil inteiro está sentindo o que eu estou sentindo. O Elon Musk chamou ele de ditador. O senhor acha que o Alexandre de Moraes é um ditador? Tem que fazer pergunta para o Elon Musk, ele que responda pelas coisas dele. Estou perguntando se o senhor acha que o Alexandre de Moraes é um ditador. Eu acredito que tem um desequilíbrio dentro da República. E eu acho que as competências do Supremo Tribunal Federal, eu como jurista posso falar com tranquilidade que eu sei o que é o Supremo. O Supremo está muito político. Ele está tentando dosar uma radicalidade que a gente teve no passado e eu acho que já passou do limite. Então, todo respeito aos 11 togados ali na Suprema Corte, esse é um recado meu pessoal para vocês. Já passou essa onda. O Brasil precisa ser unificado, a gente precisa baixar essa pressão e a gente precisa retomar isso. Através de São Paulo, nós vamos retomar esse país. Isso é um recado meu para os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. O senhor defende o impeachment do Alexandre? O senhor defenderia o impeachment? Quem defende o impeachment é o Senado. Mas qual que é a sua opinião? A minha opinião é que tem que ser apurado. Vocês divulgaram na Folha que assessores fizeram isso? O que eu vi hoje, que eu estou acompanhando? Vão chamar no Congresso Nacional. O segredo não é vamos criar ruptura o tempo inteiro. O Brasil já passou 2 processos de impeachment. Sim. Esses 2 processos criaram rupturas institucionais. O que eu defendo? Devido ao processo legal. Ah, vai impeachment. Isso aí quem define é o Congresso Nacional. Agora, parabéns, foi bem assertivo. Não sei se foi o Nicolas que pediu. Precisa ouvir todas as denúncias. E aqui vai os parabéns para a Folha de São Paulo. Ela publicou as denúncias. Teve coragem de fazer isso. Parabéns. Certo. Agora, tem que ter um outro ator, Congresso Nacional. Só tem uma pessoa que me faz sentir temor. Essa pessoa é o Deus vivo, quem me chamou na política, a quem eu curvo a minha cabeça. Não tem ninguém nessa república que eu afino ou vou parar. Deixa eu terminar, por favor. Eu já estou arrumando problema com o governador do estado. Estou arrumando problema com o prefeito da cidade, com o presidente da república. Eu vou arrumar problema com o STF. Isso não é uma briga minha agora. Daqui 35 dias eu estou eleito, eu vou focar na cidade de São Paulo. E aqui vai meu recado para a Suprema Corte. Vamos fazer uma política diferente. Não dá para ser desse jeito, senão a gente vai atrapalhar o crescimento desse país. São Paulo tem sérios problemas, o senhor falou aí de mobilidade, segurança, falamos de educação. Como que esse prédio ajuda a resolver esse problema? O que vai ter dentro desse prédio? Vai ter gente. Vai fazendo um prédio de 1 quilômetro para resolver os problemas da cidade? Toda obra, ela representa um marco. O Brasil vai se tornar a maior potência mundial até 2050, se vocês ouviram o que eu estou falando. Vocês nunca mais na vida de vocês vão me ver sendo candidato a prefeito da cidade de São Paulo. Alguém que conquistou o que eu conquistei, vindo da onde eu vim, não tem coragem de fazer o que eu estou fazendo. Você quer perda total para a pessoa. Você faz um prédio desse, você cria disrupção na construção civil, você aumenta o emprego, leva 10 anos uma obra dessa, tá? 20 bilhões de reais. Não já tem mais de 10, né? Tem 11 lá na Arábia Saudita. Então, esse é o valor e vou explicar por quê. A FG, lá em Balneário Camboriú, já fez um de 300 metros e está agora fazendo um de mais de 500. Inclusive, eu estou entrando nesse projeto para todo mundo entender que é um negócio sério. Lá em Balneário, numa praia apertada, eles vão construir um de mais de 500 metros de altura e vai ser o maior residencial do mundo. Gente que é visionária, às vezes espanta a maioria das pessoas que não entendem do que a gente fala. O que o senhor disse para o eleitor de São Paulo que garanta que o senhor não vai ser candidato a nenhum outro cargo daqui a 2 anos? Ou a presidência da República, especificamente? Tá, só para corrigir, não foi o partido que me derrubou, não. Foi uma decisão na justiça, porque o partido estava comigo, foi lá, derrubou o presidente, e aí o presidente Lula acabou juntando com esse partido e eu virei deputado federal, continuei no partido, ganhei a eleição, foi subjúdice, depois inverti, fui eleito, depois derrubado de novo, através do ministro Lewandowski, e acabou que eu acabei perdendo a eleição com 243 mil votos. Agora vai aparecer de tudo. Vocês querem pegar áudio de processo de 20 anos atrás, façam o que quiser. Pergunta para os Ubers dentro da cidade de São Paulo, para os taxistas, pergunta para os recepcionistas. Aonde eu entro, as pessoas ficam fazendo assim, no debate, onde o cara segura na câmera assim, eu tô com você, mas não sei para pegar o que vocês quiserem. Quando o senhor contratou
nomeou o representante legal, na verdade não contratou, nomeou o representante legal em 28 de outubro de 2021, ele já era réu nesse processo. O senhor ainda não falou sobre isso, eu queria saber se o senhor sabia disso e se o senhor continua com ele como seu representante legal. Você leu a procuração? Está aqui a procuração, exatamente. Qual que é o poder que eu dei para ele? Para lhe representar, nomeia e constitui como procurador. Para fazer o quê? Para obtenção de documentos e todos os atos que se fizerem necessários, para representá-lo junto à Agência Nacional de Aviação Civil, Agência Nacional de Telecomunicações, ou seja, ele representa os seus aviões, uma pessoa que fornecia aviões para o tráfego. Ele é despachante aéreo. Essa procuração, ela foi dada... Não está escrito isso aqui, não. Não, mas é isso que você leu. Representá-lo junto... Então, mas o senhor acha que tudo bem? O que eu vou fazer? Eu vou ficar olhando para esse... Ele continua seu representante? Não, foi só para uma compra de aeronave. Eu tenho 4 aeronaves. Eu quero pedir para todo o povo de Deus entender que eu não subi em nenhum púlpito de nenhuma igreja para pedir voto de ninguém. Eu vivo isso. Eu sou um cristão, eu nunca vou negar oração para ninguém. Jesus falou o seguinte: vocês farão obras maiores. Eu não estou misturando religião, quem trouxe esse assunto foi vocês. Eu estou falando. Eu sou cristão e eu peço a ajuda de todos os católicos, todos os espíritas, os evangélicos que acreditam no cristianismo. Sabe por quê? Porque Jesus não dividiu o pão, ele multiplicou. E o comunismo é dividir aquilo que a gente tem para idiotizar as pessoas. Eu peço o socorro de todos os cristãos dessa cidade, do estado de São Paulo e do Brasil. Nós precisamos combater essa praga de comunismo. Nunca me envergonharei de responder uma oração para alguém. Se a pessoa não recebeu, eu vou continuar orando. Eu quero ver, sim. Quero ver milagres acontecendo. Eu nunca tirei proveito disso. Nunca tirei proveito só para ajudar as pessoas. E eu vou continuar. E vocês têm que respeitar a minha fé. Porque se alguém fala que vai no terreiro fazer um despacho, ninguém tira sarro. Só tira sarro de quem é crente. Só tira sarro de quem é evangélico. Na escola, na quinta série, eu nunca concordei que a gente vive do macaco. Aí sabe o que aconteceu? Eu ouvi, você é um crentinho. E eu sempre defendi minhas convicções e quero que todo mundo pense. Eu quero que todo mundo tenha liberdade. Eu sou cristão, sim, e eu acredito nisso e nunca vou curvar minha cabeça para isso. E viva a liberdade nesse país. Viva a liberdade. Muito obrigada, candidato, pela entrevista.